Você deixou aí, né? Deixou, né? Nós vamos sintetizar tudo e fazer um CD e mandar para todo mundo. Legal. Tem que trazer a mesa com a comida para aqui dentro. Eu. Fala o seguinte, bom, vou estar sorteando entre os presentes Um USB. um Camiseta. Camiseta do Congresso. A gente podia chamar as pessoas aqui para fazer uma mesa redonda. Bueno. Vivi, senta aí para a gente... Isso, senta aí. Esse é o meu. Dele é o meu. Isso é legal. Bom, vamos começar então, pessoal. Alguns me conhecem aqui. Eu sou totalmente... a minha vida inteira é em pequena empresa, né? Desde família, sítio no Rio Grande do Sul, criação de frango, de porco, posto de gasolina, padaria. Eu tive até uma boutique em Camboriú. Depois que eu comecei a trabalhar, trabalhei no grande capital, digamos, em grandes empresas e governo, mas no final dos anos 80 eu vim para a pequena empresa de novo. Trabalhei numa experiência do Sebrae, que durante 10 anos eu fui no chão de fábrica de mais de 500 indústrias pequenas. Indústria, confecção, fábrica de móveis, padaria industrial, galvanoplastia, bijuteria em Limeira, cerâmica em Socorro, sapato infantil em Birigui. Me apaixonei por esse assunto porque eu me joguei de corpo e alma e também tentei produzir. Fizemos PCP em chão de fábrica, Kanban, olhávamos para o teto e via que o teto ia cair, e a gente ajudava a dizer, olha, vai cair o teto. Então, uma época que o Sebrae tinha centenas de consultores, nos anos 90, o Sebrae, na época que eu estive lá, o Sebrae tinha mais de 500 consultores em São Paulo. E cada consultor trabalhava 150 horas por mês. Então, foi um trabalho impressionante, né, que se fez. Em Santo Amaro, o pessoal ia em loja de sapato na avenida e dava consultoria. Foi um trabalho muito impressionante, muito gratificante. Agora, eu só queria fazer um comentário, e aí eu vou passar para o público as perguntas, porque não sou eu o palestrante, são os professores. Mas só para falar uma questão, quando a gente fala de redes de cooperação, eu não vi nesses 15 anos trabalhando em pequena indústria nenhuma cooperação entre elas. Nunca vi e nunca consegui fazer. Pegar uma pequena metalúrgica e comprar arame juntos. Pegar um pessoal que tem açougues lá na Baixada Santista e fazer compra de frangos juntas. Nunca conseguimos, nunca. O Sebrae até hoje, eu sei que tem programas e está implantando, mas eu nunca vi as empresas conseguirem fazer uma cooperação entre elas. As redes de cooperação que tem e que eu vejo são importantes, de profissionais, de associações, de representação com os simples, sindicatos, etc. Mas as empresas cooperarem, para mim, é um mito que existe, empresarial.
né? Enquanto que a minha experiência hoje é trabalhar numa incubadora. Aqui na incubadora eu também fui incubado, desenvolvi um software aqui na incubadora tecnológica da USP e convivi com 100 e poucas empresas incubadas também, com toda a dificuldade. Mas o cerne da questão é essa questão da intercooperação, eu acho. Esse é o grande problema. Depois eu posso até falar mais, mas eu queria então abrir para o público, distinto público, pequeno, mas distinto, perguntas para os dois professores, que acho que isso que vale a pena agora, ok? Então vamos ver quem quer fazer uma pergunta. Eu tenho um monte de perguntas, mas... Por favor, Edson, você quer um microfone? Fala alto, pronto. Está pequeno. Antes de dirigir uma pergunta do Miguel, eu venho discordar de você sobre a questão de cooperação, viu? O sistema Sebrae, pelo menos, vou te colocar os últimos 6 anos, tá? 8 anos, de 2000 para cá, realmente ele tem feito uma série de trabalhos em cooperação, certo? De pequenas empresas. Temos casos aí, e vou te pegar um caso que você falou, de açougues, tá? Que trabalham fazendo compra conjunta, tá? Ele vai poder até colocar mais para você. Em Ubá, centrais de negócios, tá? Não só de compra, mas de venda conjunta, tá? Redes de mercadinhos se juntando para ter uma marca fantasia, para fazer marketing conjunto. Então, uma série de exemplos a nível de Brasil aí. Se você entrar em www.sigor.sebrae.com.br, você vai ter aproximadamente 1.500 projetos da metodologia de gestão para resultados, metodologia similar do PMI, tá? Em que você vai poder ver uma série de ações e que aparecem algumas ações como centrais de negócio. Tá? Em Ubá, então, eu falo para você que a gente esteve estruturando vários projetos no Brasil todos, excelentes. Um dos outros, Macapá, trabalhando hortifruti, os produtores trabalhando em conjunto para ter estufas, comprando equipamento em conjunto e vendendo em conjunto. Eu acho que foi muito difícil, mas o convencimento é a melhor arma, né? E para o professor Miguel, eu queria perguntar se dentro dessa visão que ele teve no trabalho, se ele não teve como referência a pesquisa GEM, que também trabalha essa questão de empreendedorismo, olhando países da América Latina e países da Europa, da Ásia e das Américas. Antes de te responder, também acho que vale a pena dizer que realmente houve fala com o Reinaldo, um desenvolvimento da rede de cooperação entre as pequenas empresas. Tá? A gente pode ver isso, por exemplo, nós não percebemos, mas qualquer loja de material de construção, tá? Elas montam redes, tá certo? Farmácias, então é um fenômeno que está ocorrendo e inclusive publiquei um artigo na revista Sciences de Gestion de França sobre redes que surgiram, razões que surgem, porque fracassam, e um tema muito interessante, tá? E complementar, inclusive, a temática dos apelos, porque também temos uma cooperação, só que ela não se dá, muitas vezes, entre empresas do mesmo espaço geográfico, você é um espaço maior, tá? Mas está ocorrendo também, tá certo? O que ocorreu. E, respondendo a tua pergunta, veja o seguinte, nossa pesquisa foi formulada teoricamente ao longo de 2 anos, tá certo? E nesse momento não surgia ainda os dados da GEM, mas assim que o primeiro GEM surgiu quando estávamos tabulando as informações e nossa preocupação não é a preocupação da GEM, porque a GEM se preocupa mais em comparar, dar um ranking de empreendedorismo entre países e não explica por que ocorre, tá certo? Inclusive teve sérios problemas metodológicos, tanto assim que no primeiro GEM, por exemplo,
Teve até aquele artigo Thinking da Unthinkable, que Uganda aparecia como o país mais empreendedor do mundo, tá? Porque eles não trabalhavam com o conceito de empreendedor por oportunidade e por necessidade. Depois que perceberam que os dados estavam esquisitos e começaram a separar as coisas, certo? Nós já fomos diretamente no texto nem diz isso no livro, que é empreendedor de oportunidade. Estou colocando isso agora na divulgação para que o pessoal possa entender. Nós nos perguntamos basicamente o seguinte: quem que é o empreendedor que deu certo? Tá certo? Então, é aquele que procuramos alguém que abriu uma empresa, que ficou no mínimo, estava com 10 anos de mercado no mínimo, já estava estabilizado. Tá? Então, e aí encontramos só de oportunidade. Tá? Gostaria de acrescentar alguns comentários com relação à cooperação. Eu falei a respeito disso com o senhor moderador durante o coffee break. Até um certo ponto concordou com ele. Tudo depende da idade dos empreendedores. Empreendedores da minha geração, seja no Brasil, é claro, na França, no Quebec, eles tinham que se virar sozinho. Não tinha, nos anos 70, 60 ou 70, programas governamentais a fim de ajudá-los. Então, eles tinham que contar somente, totalmente, sobre as próprias forças, próprios recursos deles. Hoje em dia é diferente, porque temos uma nova geração e isso eu pude ver, isso o professor Miguel destacou o fato que empreendedores têm um nível de educação mais alto que o nível médio. Não era o caso 20, 30 anos atrás. Me lembro, 20 anos atrás, participei de um congresso na França. Nessa época, a grande maioria dos empresários, dirigentes de empresas francesas, não tinham baccalaureat. E dizemos nessa época que muitas vezes pessoas criaram a sua própria empresa porque eles não tinham diplomas. Foi a razão. Hoje em dia, os filhos desses empreendedores têm pelo menos graduação na universidade. E o comportamento deles é diferente. Eles têm uma sensibilidade a respeito à necessidade de cooperar. Eles conhecem mais que os pais deles, os programas, e, sobretudo, eles sabem qual é a importância das redes. Vou somente sublinhar isso. 15 anos atrás, eu encontrei um jovem agente de desenvolvimento local com uma formação da escola, a famosa escola HEC, École Haute Études Commerciales de Montréal. Ele me disse, quando eu iniciei a trabalhar para um órgão, o objetivo do qual é ajudar os novos empresários, o chefe dele lhe disse que você tem 6 meses a fim de identificar numa cidadezinha, 8 mil habitantes, quais são os mais importantes, as mais importantes redes. Ele me disse, não sabia do que ele estava falando. O que era uma rede nessa época? Nunca meus professores a Montreal HEC tinham falando a respeito disso. Hoje em dia é totalmente diferente. E por isso temos que fazer a distinção entre empreendedores mais tradicionais e a nova geração. Eu vou, na verdade, não fugir dessa questão, eu acho que é uma questão que reforça ainda
o tema cooperação, e que resgata um pouco aquilo que o professor Reinaldo já comentou, um pouco, acho que, da experiência também do professor Miguel, que é na perspectiva de pensar a cooperação do ponto de vista da própria dinâmica da economia, né, da economia que, na realidade, realça o valor da competição. Né? Vivemos numa economia que tem exatamente suas características, é datada, é a economia capitalista, e que os negócios são movidos pela competição. Só que isso é muito, eu diria que é muito básico se constatar, e é muito restrito do ponto de vista de uma análise da própria dinâmica da economia. Né? Quer dizer, os economistas sabem mais, né, que a economia capitalista não é a mesma e não será a mesma, né, daqui para frente. E confrontando isso talvez com um pensamento desejoso, né, de uma economia não só capitalista, ou uma economia mais solidária, onde as ações de cooperação também devam ser consideradas, não do ponto de vista de uma perspectiva apenas humanitarista, né, precisamos cooperar com o nosso concorrente porque é uma questão, vamos dizer, além dos valores materiais, é uma coisa, né, com outra motivação. Mas eu acho que isso é uma perspectiva. A outra perspectiva é do próprio negócio. Ou seja, os pequenos empresários só vão identificar a necessidade de cooperar quando isso fortalecer o poder de competição deles. Então, por isso que a realidade, aí eu complemento com experiências de estados onde, por questões extra-mercado, acho que questões de identidade cultural, como é a realidade dos estados do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, onde o próprio Estado, e aí é uma discussão que houve anteriormente, não é um programa de governos, é um programa de Estado, estimula a formação de redes de cooperação, porque isso otimiza o ganho coletivo e minimiza os custos de transação, minimiza os custos que são inerentes à prática do negócio de uma pequena empresa. Então, ações de compras conjuntas, vendas conjuntas no sentido de, por exemplo, se ter um espaço onde cada empresário ocupa um pedaço e, né, isoladamente, não teria condições financeiras de bancar todo aquele espaço para expor seu produto, seja numa feira, seja numa operação de exportação. Por exemplo, a figura dos consórcios de exportação, que são muito comuns na Itália. Né? Na Itália existe há mais de 70 anos, e a pequena e média empresa na Itália, seja atuando em clusters ou não, é responsável, esse tipo de empresa é responsável por mais de 70% das exportações. Talvez a professora Fiorenza possa atualizar esses dados. Voltando à nossa realidade, eu acho que a experiência que ocorre no Rio Grande do Sul, como um programa que existe há mais de uma década, que chama-se Redes de Cooperação. Eu fui convidado ano retrasado a participar disso e, logicamente, fiquei muito bem impressionado. Talvez a gente não tenha isso de forma tão difundida nos demais estados, mas quem trabalha com o SEBRAE, talvez esteja próximo das realidades aí, possa também constatar que isso é um fenômeno em crescimento, não é um fenômeno isolado, não. You oblige me to make an intervention. Can I speak English? Clearly, cooperation has also some anthropological aspects. It is related to the social life of people. So in one sense, in business, cooperation is related to find new capabilities that the firms lack of. And also is related to the tentative to make, through interaction, new forms of learning. So these are two main motives economically based to cooperation. The searching for new capabilities the firms lack of, and the desire to find new sources for innovation that are not in the firm, in this individual firm, that can be it's like to write a paper together. The firms make innovation, like economists and scientists try colleagues to write papers because they know, everyone knows something, and inspiration comes through an interaction. But basically, I think that there are very different modality to cooperate. For instance, I've been heard that in Eastern Germany, people were not used to cooperate at all. The German, the Bundes region make an important project for cooperation. But where the money finish, the cooperation among firms finish.
as well. So I mean, there was a kind of top-down tentative of improved cooperation among firms. And it's not simple because this is related to an attitude. But clearly, I think that the government can increase the level of cooperation in the society. But this is a kind of long project. It's not just one 6 months small project, but it's a kind of long-term tentative to produce a different society. No, I agree. Yes, but yes, I will comment. Well, I will speak in Portuguese now. Realmente a cooperação entre as empresas é efetivamente a procura de novas capacidades, recursos, competências. O primeiro problema é que elas percebam que têm necessidade dessas competências, capacidades e recursos. Muitas vezes elas não percebem o ganho que vão ter com a cooperação. Tá? Mas, isso é uma pressão. Então, também temos um fenômeno de difusão. Se elas percebem que algum grupo de empresas está cooperando e está indo melhor, ele vai ampliar seus horizontes. Depois, outro problema é o seguinte, a cooperação tem que se dar em bases que gerem um compromisso estratégico, ou seja, que elas não possam sair fora da cooperação. No meu estudo que eu fiz, por exemplo, eu comparei construtoras, redes de construtoras e redes de padarias. Todas as redes de padarias se desfizeram. Todas as redes de empresas de material de construção, de revenda de construção, se mantêm sólidas e crescentes. Por quê? Porque o objeto da cooperação, no caso da padaria, eram ações que não significavam compromissos estratégicos profundos, não tinham custos de saída, o custo de saída era muito baixo. Vamos fazer compras conjuntas. Pronto. Então, o que o fornecedor faz? Que o fornecedor, ele não quer que eles se juntem. Então ele vai e ele vende mais barato do que a rede consegue comprar. Está vendo? Você comprando sozinho, você tem mais barato. Então ele boicota. Então você quebra a rede. Já as redes de construção, quando se juntam para comprar, elas têm que fazer um depósito conjunto, fazer um sistema computadorizado conjunto para juntar compras e fica guardado, uma logística conjunta. Então tudo se torna mais complexo, não conseguem mais sair. Certo? Então a cooperação também tem que ver com a integração das estratégias. Tá? São fatores importantes que vão explicando porque algumas redes dão certo e outras dão errado. Também, algumas vezes, redes que dão errado são redes que juntam atores de tamanhos distintos. Geralmente, o ator maior destrói os outros. Existem os chamados cavalos de Troia, que é o ator que vai na rede, participa com o objetivo de destruí-la. Que ele é o concorrente que está em melhor situação relativa e não quer que ocorra a rede, porque então ele vai perder vantagem da sua situação relativa. Então, há todo um conjunto de fatores que temos que estudar para entender por que a cooperação vai ocorrendo. Certo? Mas é um aprendizado nosso da academia para poder explicar isso. Mas é um processo muito interessante e ele está se espraiando lentamente na sociedade. Tá? Professor André. Alguém ali... Também mais no sentido de colaborar com esse assunto de redes aí, vou dividir um pouco com vocês algumas experiências que vivi. Na apresentação do professor Renato, a gente falava sobre, a partir do momento que o governo definiu como sendo prioritários atender os APLs, e aí todo mundo levantou uma bandeira de APL e todo mundo está se organizando em APL. Não que isso seja ruim, na verdade, eu acho que a rede de colaboração ela precisa ter uma motivação interna do grupo. Então, a partir do momento que ele falou, para vocês receberem esse incentivo, vocês precisam estar organizados em APL. Então, lá, por exemplo, lá no Distrito Federal, o que a gente fez? Então vamos chamar essa turma para conversar. E a partir do momento que eles passaram a se esbarrar, ou se encontrar e conversar, eles começaram a perceber que existia um problema em comum. E aí esse problema em comum
não tem nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que isso tenha sido a liga ou a força motriz para que essas pessoas tivessem um motivo para se relacionarem em grupo, né? Então, essa rede de relacionamento, ela precisa... vou dar um exemplo. Eu fiz alguns trabalhos em campo e em um certo momento eu perguntei para o empresário: escuta, por que a sua empresa está vazia e a empresa do outro lado da rua lá, que tem a mesma atividade que a sua, está cheia de gente? Não sei. Então vai lá, comprar daí lá. Vai lá consumir aquele serviço e saber por que ele está fazendo, ou as pessoas vão lá comprar e não vão na sua empresa. Então, esse tipo de relação, as pessoas não se conheciam ou não sabiam. Comumente, a gente viu aí mais de uma vez sendo apresentados que os empresários não têm conhecimento do mercado que eles estão atuando. Então, se eles não têm conhecimento do mercado, eles não têm conhecimento do parceiro ou do concorrente, vamos colocar assim, como ele vê a atividade semelhante a ele no mesmo local, né? Então, eu acho que a rede de cooperação passa por uma união, uma junção, de alguma forma, um conformismo comum que vai motivar que essa rede se mantenha sendo relacionada aí, como foi dito aí, o material de construção achou uma motivação para estar se encontrando. E eu acho que aí isso vai passar um pouco daquele assunto que o professor Renato falou também, da liderança local. Então, provavelmente essa motivação vai passar por alguém que está mais, que tem um destaque de liderança e ele vai carregar ou vai empurrar, vamos colocar assim, esse grupo para uma colaboração coletiva aí. Né? Obrigado. Acho que a gente já está cansado, 2 dias de trabalho aí, muita gente falou e ouviu. Então, eu acho que é importante agora a gente fazer o fechamento. Chamo o professor João para sentar aqui em cima e para encaminhar o nosso encerramento, ok? Bom, se ninguém quiser se manifestar mais, eu só tenho a agradecer a cooperação de todos, para não fugir um pouco do tema aqui, o professor Reinaldo, que é colega do nosso grupo de Economia da Produção e Engenharia Financeira, que foi basicamente o grupo que já, desde o primeiro, pensou nessa temática e propôs esse tipo de evento. Quero agradecer muito também aos participantes e especialmente a boa vontade dos nossos convidados que vieram de longe, a professora Fiorenza Bellussi, grazie tante, muito obrigado, ao professor André Joel, que tive a oportunidade de conhecer, ao professor Miguel, Juan Miguel, que vem não de tão longe, mas fez um sacrifício de vir ontem, voltar para Campinas, ele tinha compromisso lá na Unicamp e retornou aqui. Muito obrigado. Eu acho que sempre vale a tentativa da gente ter um espaço para refletir, debater, levantar ideias, discutir questões que, dentro do ambiente como da universidade pública, não se refira apenas às coisas mais visíveis, né, da sociedade, ou às coisas que aparentemente são mais importantes, como a realidade das grandes corporações, das grandes empresas, dos mercados globais, mas também, né, de um lado da sociedade que é tão importante quanto, que, por exemplo, envolve as empresas de menor porte, e nesse sentido, acho que a universidade tem uma contribuição a desenvolver. Então, muito obrigado a todos. Eu sei que nessa hora, né, do dia e no final da semana todos estamos cansados, mas eu quero fazer um apelo. E aí depende muito da demanda, né? A gente tem aqui na universidade o lado da oferta de poder repetir, ou na verdade nunca repetir, de pensar numa nova versão desse tipo de evento, mas isso depende basicamente da demanda, né, que vem da sociedade. Então fica aqui uma ideia lançada de um possível terceiro evento, nesse sentido. Quando depende muito aí da própria dinâmica das coisas e da vontade das pessoas que possam elaborar um novo projeto de um novo seminário. Muito obrigado a todos,
um bom final de semana e que a gente tenha trazido alguma coisa de bom aí para a vida pessoal e profissional de vocês. Muito obrigado. Missão cumprida.